escolher entre liderar de longe ou mergulhar de cabeça como líder hands-on é como escolher entre reger a orquestra de longe ou estar no centro da ação. Todo líder deve sim ser hands-on, mas nem tanto. Calma que eu já te explico. Hoje eu quero compartilhar com você os meus desafios quando eu atuava como gerente industrial. Hoje eu sou diretora de operações na mesma empresa. Já faz algum tempo que eu fui promovida. Eu fiquei nesse cargo de gerente industrial de 2 fábricas em torno de uns 3 anos. E o maior dos desafios que eu tive nesse período foi aprender a equilibrar entre o envolvimento no operacional e a autonomia da minha equipe. Eu tive que aprender a equilibrar entre ser operacional e ser líder, mais estratégica. Sabe que um líder hands-on, ele não só observa a sua equipe de longe, mas ele também participa ativamente das tarefas, dos processos, das atividades do dia a dia. Esse tipo de líder não tem receio de se envolver. Ele é mão na massa mesmo. Trabalha junto com a equipe para alcançar os objetivos. E eu era esse tipo de líder. Na época que eu atuava como gerente industrial, eu achava importante estar perto do meu time. Eu liderava uma equipe grande e tinha um desafio super complexo de reestruturar a gestão da fábrica, mudar a cultura, implementar um sistema de RP, ISO 9001 e mais os programas de segurança alimentar. E ao mesmo tempo, eu estava em um processo de me desenvolver como líder. Eu não estava 100% madura como líder, o que me fez também cometer muitos erros. Eu estava na minha jornada. E sabe que um dos erros que eu cometi foi o meu nível de liderança hands-on. Eu sei que tu pode estar pensando, Thales, mas não é bom ser um líder hands-on? Porque no mundo corporativo as pessoas dizem que é um diferencial de todo profissional ser um líder hands-on. Saiba que é uma faca de 2 gumes. Se você não encontrar o equilíbrio, pode cometer muitos erros no desenvolvimento de maturidade da tua equipe e no teu próprio desenvolvimento como líder. Eu cometi o erro de focar demais na operação e me perder nas estratégias e na forma de direcionar a minha equipe. Embora estar na operação me ajudou muito a mudar os processos, a cultura, engajar o meu time. Isso porque, ao experimentar os mesmos desafios da equipe, eu pude entender barreiras, dificuldades, pontos críticos. Eu contribuí muito com a minha visão de gestão, de engenheira, para ajudar a minha equipe a pensar diferente, a pensar de forma complexa, a pensar de forma sistêmica, olhar para os processos de forma mais profunda. Isso me ajudou a desenvolver também mais empatia e conexão com cada um daquela equipe, porque eu entendia a realidade da fábrica. Logo, eu também conseguia me comunicar de forma eficaz por conta da compreensão completa dos processos. E sabe que eu não gosto de me comparar, mas era uma das reclamações do pessoal da fábrica, que as outras gestões nem pisavam na fábrica, não estavam presentes, viviam no escritório e não tinham noção e cobravam coisas absurdas porque não sabiam de nada daquela realidade. E além também dos procedimentos, das tarefas, dos perrengues que tinham na fábrica, eu conhecia cada etapa do trabalho e eu era capaz de identificar pontos de melhoria de uma maneira fácil, com base numa experiência direta, sabe? Isso me permitiu falar a linguagem dessa equipe. E assim, com assertividade, eu comunicava expectativas, eu conseguia dar bons treinamentos, feedback, comunicar os objetivos de maneira muito clara e direta, com uma linguagem muito alinhada àquela realidade. Eu tinha muita propriedade para ensinar como fazer as coisas do jeito certo. Propriedade para orientar e dar sugestões de melhoria, porque eu realmente entendia o que eu estava fazendo. Além disso, eu percebi que através da minha liderança hands-on, eu tinha mais agilidade e capacidade de adaptação, sabe? Mais agilidade na tomada de decisões, porque eu via tudo o que estava acontecendo em tempo real. Eu estava sempre ciente das nuances e mudanças em tempo real. Isso permitiu uma adaptação mais rápida a situações imprevistas. E quem trabalha em fábrica sabe, é imprevisto em cima de imprevisto. Isso me trouxe resultados muito bons, mas a falta de equilíbrio entre envolvimento e autonomia
me levou a errar feio também. Eu tinha uma sobrecarga de tarefas operacionais, o que me exigiu mais energia para pensar de forma estratégica. Saiba que as duas coisas não funcionam bem juntas. Tanto que quando vem algum mentorado dizer assim, Liz, fui promovida, mas meu chefe quer que eu fique ainda no operacional, eu logo digo, não aceita. Não tem como tu trabalhar no operacional e ser líder. Nós precisamos escolher, porque são papéis completamente diferentes. Então, eu vivia em dissonância cognitiva, fazendo um esforço gigante para conciliar as duas dinâmicas de comportamento. São formas diferentes de pensar. Me levou a ter falta de tempo para planejar e também definir diretrizes a longo prazo. E eu achava que tudo isso era porque eu era desorganizada. Não, é porque realmente eu estava tentando conciliar duas coisas totalmente diferentes e eu não tinha equilíbrio. Eu enfrentei também muita resistência à mudança e por muito tempo eu achava que era uma questão cultural, que talvez fosse a equipe que não me aceitava. Os meus pares também pensavam dessa forma. Mas veja a importância de analisar as coisas de forma mais profunda. Às vezes, os membros da equipe podem se sentir desconfortáveis com um líder muito hands-on, porque isso pode desafiar a dinâmica que já existe. E alguns podem achar também que esse líder hands-on está se intrometendo. E eu vivi isso na prática. Tanto que, como eu era muito hands-on, a minha forma de abordar operadores, pessoas estratégicas do processo, não era como uma líder que direcionava, trocava ideia, abria espaço para diálogo. Eu chegava com a mão na massa. Então, parecia ou era percebido como uma abordagem de competição, de talvez medir força, medir conhecimento, medir habilidades. Entenda que quando a gente não sabe dosar a nossa mão na massa, abordamos de forma inadequada a nossa equipe. É muito importante que a abordagem sempre seja de um líder, de alguém que direciona como maestro, alguém que quer contribuir, que quer compartilhar conhecimento, trocar ideia e abrir espaço para que a pessoa atue de forma protagonista junto contigo. Eu caí também na armadilha do microgerenciamento, sem perceber, porque eu estava tendo resultado. As coisas estavam acontecendo. Em 1 ano, a gente conseguiu a ISO 9001. Inclusive, o próprio auditor falou, nossa, como vocês conseguiram uma mudança em tão pouco tempo? E foi sim um trabalho árduo. Mas eu me envolvia excessivamente em cada detalhe, minando, sem perceber, a autonomia da equipe em alguns momentos. E olha que eu sou uma pessoa que sempre priorizei que as pessoas voassem livres nas suas atividades. Eu sempre repetia, não, as pessoas têm que ser livres para se expressarem, para dar ideias. Eu sempre fui a favor disso. Mas o meu comportamento era contra aquilo que existia na minha cabeça. A forma como eu me envolvia na operação inibia a iniciativa de alguns da equipe. E isso tem mais consequências que são difíceis de perceber. Eu estava gerando em alguns integrantes da equipe uma certa dependência para tomada de decisão, para entender algumas soluções, e sabe que isso prejudica o crescimento individual e coletivo, já que a equipe não aprende a lidar com desafios por conta própria. Então, eu ouvi algumas frases e também os meus pares falavam, os meus chefes falavam isso. A fábrica só funciona quando a Liz está aqui. A Liz precisa estar sempre em cima para que funcione. Essa equipe não dá. Precisava ter mais umas 10 Liz aqui na fábrica. Hoje, com dor no coração, lembrando disso, o problema não era a equipe, mas sim o meu excesso de ser mão na massa. Óbvio, nós tínhamos questões estruturais, problemas na equipe, sim, mas também tinha participação minha. Um líder hands-on, ele pode ser tentado a fazer tudo sozinho. Sim, talvez tu esteja me ouvindo e se identificando. Quando a gente quer abraçar o mundo, quando a gente quer resolver todos os problemas, sempre tem o costume de tomar iniciativa para tudo, sem perceber, tirando o espaço de ação do outro, podendo limitar o crescimento da equipe e a capacidade dessa equipe de assumir responsabilidades. O líder também, que é muito mão na massa, ele pode ter resistência em delegar, por ser sempre cercado pelo medo de não dar certo, ou de acontecer algum erro,
ou ter atraso na entrega das atividades, o que me leva a refletir que existem questões comportamentais e também psicológicas que reforçam o exagero em ser hands-on. Talvez a necessidade excessiva de controle, a crença de que para ser útil, valorizado, precisa estar trabalhando junto, lado a lado, contribuindo, performando. Eu acreditava nisso. Que eu só seria reconhecida se eu trabalhasse muito duro e se eu conseguisse fazer as coisas mudarem muito rápido, e eu entendia que eu iria conseguir isso sozinha, e eu pensava às vezes até de uma forma individualista, colocava o peso todo nas minhas costas. Quem não? Ou a crença de que eu precisava pôr a mão na massa para ser vista e respeitada como líder. Ela sabe, veja como ela trabalha da mesma forma que nós. São tantos motivos, eu acho que cada líder tem os seus, assim como eu tive os meus. Eu também era muito imatura como líder. Ainda bem que o tempo passa, a gente aproveita as experiências e aprende. Por isso, exercitar sempre a nossa capacidade de se conhecer e refletir sobre si mesmo, porque foi assim que eu descobri esses erros que eu cometi. Isso ajuda a perceber pontos cegos em nossa tendência de comportamento. Como é difícil. Se conhecer é fruto de um longo processo. Hoje, mais madura, eu consigo ver os meus erros e ensinar também aos meus mentorados a partir desses erros o que não fazer. As armadilhas que muitas vezes o nosso ego nos coloca, as nossas tendências, os nossos medos, as nossas inseguranças nos colocam. Por isso que eu gosto muito de sempre orientar os meus mentorados no processo de se conhecer, acessar as nossas camadas para não cair em certas armadilhas do nosso próprio comportamento. A partir dessa experiência, eu também consegui perceber que eu era muito mais focada em processo do que em pessoas naquele tempo. Embora eu sempre fosse muito humana, sempre. Isso porque eu sempre fiz trabalho voluntário, tive uma educação muito focada nessa questão de ser uma boa pessoa, o compromisso de pensar nas pessoas, de ser generosa, por conta das minhas referências familiares. Isso era forte em mim. Mas eu saí da faculdade e fiquei durante muito tempo focada em processos. A minha estratégia era primeiro em processos e operações, gestão, e hoje, mais madura, depois de todas essas experiências que eu vivi, eu inverti a ordem em tempo, porque são as pessoas que promovem os movimentos para que os processos andem de forma harmônica. E o líder funciona como um maestro em uma grande sinfonia, direcionando para que cada músico brilhe com suas habilidades. Nós, líderes, precisamos dosar entre a compreensão das operações, dedicando parte do tempo para aprender as tarefas e os desafios que a sua equipe enfrenta diariamente. E também ocupando a maior parte do nosso tempo construindo relações pessoais, criando laços de confiança com os membros da equipe para ajudar a estabelecer um ambiente onde eles se sintam confortáveis compartilhando suas preocupações e ideias. É muito mais sobre cuidar de pessoas e entender de processos do que ao contrário do que eu fiz no início, que era cuidar de processos e, em segundo plano, deixar as pessoas. É aprender muito a balancear entre envolvimento e autonomia. Só a prática e o tempo e o nosso processo de se conhecer, de se entender, de entender as nossas dinâmicas de comportamento, as nossas tendências de comportamento, que vai permitir que a gente encontre a dose certa. E essa dose, ela também vai muito conforme a maturidade da nossa equipe, conforme o contexto que estamos. Por isso que não dá para a gente julgar, porque cada líder tem as suas batalhas. E para que a gente não caia em ciladas, ter atenção, né, aos nossos padrões de sabotagem. Sempre cair na armadilha da hiperrealizadora, da pessoa que sempre quer ajudar todo mundo. Então, isso sempre foram comportamentos sabotadores.
para mim que eu demorei para perceber. As nossas inseguranças, os nossos medos, analisando atentamente os nossos diálogos internos. Eles ditam a nossa comunicação e o nosso comportamento sem a gente perceber. E ao invés de apenas botar a mão na massa, precisamos aprender a comunicar claramente as expectativas em relação ao trabalho, mesmo que tenha aquela tentação de colocar a mão na massa, que saibamos, ao invés de chegar lá, tomar a frente e executar, que aprendemos a comunicar, deixando claro as metas da equipe. Isso ajuda a direcionar o foco e também evitar mal-entendidos. Nos dedicar a promover uma cultura de feedback, ao invés de fazer, ensinar a fazer, através também de um acompanhamento da nossa equipe, com conversas construtivas, mesmo que às vezes sejam difíceis, sim, essa parte mais difícil. Às vezes é mais fácil a gente ir lá fazer uma tarefa do que ter que conversar com um liderado, que é uma conversa extremamente difícil, para ensinar ou apontar comportamentos que são errados e que são muito difíceis de apontar e de dar feedback. Então é mais fácil fazer do que falar. Nós não podemos cair nessa cilada. Mesmo que haja uma necessidade de conversa difícil, precisamos quebrar essas barreiras. Peça opiniões, sugestões da equipe e esteja aberto também a críticas construtivas. Abra espaço para diálogo, para ouvir e para falar. Reconhecer o esforço e o trabalho árduo da equipe, demonstrando apreço pelo esforço, valorizando muito mais o esforço do que, às vezes, a própria habilidade. Porque quando a gente elogia muito a habilidade, se ela não consegue, ela começa a pensar, poxa, talvez eu não tinha aquela habilidade. Diferente de quando é o esforço, que a pessoa vê que valeu a pena se esforçar, apesar de. Isso cria um ambiente de respeito mútuo e também de motivação. Aprender a delegar tarefas de maneira inteligente permite que você se concentre nas atividades mais estratégicas, enquanto permite também que a equipe assuma responsabilidade. E o ato de delegar é uma grande ferramenta para desenvolver maturidade na equipe. E muito importante, estabelecer limites claros entre ser hands-on e dar espaço para a equipe. Isso evita o microgerenciamento e permite o crescimento de todos, inclusive o nosso. Para incentivar a equipe a resolver problemas por conta própria, estimulando a autorresponsabilidade com perguntas que facilitem esse estímulo para que a pessoa coloque para si essa responsabilidade e que não gere uma dependência onde o líder passa a se tornar um assistente da equipe. Deu um problema, deixa eu perguntar para o meu líder. Não, que a equipe desenvolva essa autonomia e essa coragem, essa confiança para resolver problemas por conta própria. Essa autonomia para tomar decisões, permitindo que desenvolvam suas habilidades de confiança. Isso é muito importante. Eu até hoje me considero uma líder hands-on, sim, e gosto. Eu gosto de estar envolvida junto com a minha equipe, gosto muito desse espírito de time, sabe? Mas hoje, assumindo dentro desse time um papel de maestro, porque eu entendi que encontrar o equilíbrio entre estar envolvido e permitir autonomia é a sinfonia que conduz a equipe ao amadurecimento. Tempo, eu aprendi essa grande lição. Obrigada por me ouvir até aqui e eu te espero na próxima. Até lá!